Bem-vindos à quinta aula do curso Criando o Jogo com Pygame. Na última aula nós fizemos a animação do nosso personagem, andando em todas as direções. E nessa aula agora nós vamos falar sobre o mapeamento do jogo. Para fazer esse mapeamento eu vou utilizar um software que é chamado Tiled. Aqui eu estou usando a versão 1.11 dele, e ele é um software simples, porém bem completo para mapeamento de jogos. O conceito do Tiled é basicamente ele fazer o mapeamento de cada tileset que nós temos, e ele criar uma matriz que ela vai ser do tamanho do nosso mapa, onde ele vai correlacionar cada posição dessa matriz com o tiled que a gente escolheu. Mais na frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa estrutura. Então aqui eu vou criar um novo mapa, vou vir aqui. E aqui a gente já escolhe nessas opções se a gente quer ortogonal ou isométrico. No nosso caso, a gente vai utilizar o ortogonal, como é uma visão top-down. O formato dos blocos, vamos utilizar CSV. E a origem dos blocos direita a baixo mesmo, isso aqui tá bom. O tamanho do nosso mapa, nós vamos utilizar 50 por 40. Tá? E ele já dá aqui qual é a resolução que isso vai ter, né? Cada bloco nosso já está configurado aqui como 48 por 48, né? E vamos dar um OK. Aqui ele já cria o mapa, essa área que está demarcada aqui é onde a gente pode mapear. E aqui basta a gente adicionar um conjunto de tilesets para a gente começar a utilizar aqui. Eu vou marcar essa opção incorporar no mapa. Assim ele vai pegar algumas informações do nosso tileset, que ele iria criar um arquivo separado, e ele vai trazer isso para o mapa e já vai colocar essas informações no próprio mapa que a gente vai gerar lá no final. Então eu sempre marco essa opção de incorporar no mapa. Então eu vou vir em explorar. Lá na minha pasta Tilesets, já é a pasta do jogo que a gente está criando, tá? Eu já adicionei uma spreadsheet, são várias imagens numa única imagem, e eu vou trazer ela para cá. É muito importante que a imagem já esteja na pasta do jogo, porque o Tiled ele faz uma referência a cada Tiled na matriz com o local, o diretório que essa imagem está salva. Então ela já precisa estar lá naquele caminho. Então eu vou clicar aqui em abrir, ele vai perguntar qual que é a largura de cada tile. Então nós estamos trabalhando 48 por 48 e vamos apertar OK. E aqui ele já traz os tilets que eu criei. Então eu criei um tilet para ser o chão, vou dar um zoom aqui, e criei também esse tilet aqui que é o tilet de grama. E esses aqui para fazer as quinas da grama também. Aqui nós podemos adicionar outras camadas. Caso eu queira fazer uma camada de chão aqui, aí eu adiciono uma nova camada. E aqui eu posso adicionar por cima, assim que nós vamos fazer o nosso mapeamento. Então nós temos algumas ferramentas aqui, tem muitas funções. O Tiled ele tem um sistema de colisão, ele trabalha com não só Tileds, mas também para objetos, aquilo que foi interativo, aquilo que vai ter respawn no mapa, todo esse sistema ele consegue fazer uma marcação para depois a gente lá em Python a gente trazer a imagem com a posição dentro do mapa e fazer uma correlação. Acho que fica mais claro quando a gente abrir o arquivo que ele gera no final para a gente dar uma analisada. Mas aqui agora eu vou fazer o nosso mapa base do jogo. Vou dar uma acelerada aqui e a gente volta quando o mapa estiver pronto.
Pronto, finalizamos nosso mapa. A ideia aqui é ser uma vila, depois a gente vai adicionar outros elementos, as casas, umas árvores, mas por enquanto vamos utilizar isso daqui como nossa base. Agora nós vamos exportar esse mapa para nós utilizarmos ele lá no nosso script. Então nós vamos vir aqui em salvar como. Eu vou escolher o diretório onde está o jogo. E aqui eu vou criar uma pasta que eu vou chamar ela de mapping. E eu vou colocar todos os meus mapas aqui dentro dessa pasta. Então esse eu vou chamar de mapa 01 por enquanto, vai ser nosso mapa inicial. Aqui eu posso exportar em dois formatos principais que a gente geralmente utiliza com mais frequência, que é XML e JSON. O JSON ele é um formato que vem mais simples, ele traz menos informações, é mais fácil de olhar, ele é mais rápido e ele é muito indicado quando você for fazer um projeto pequeno. O XML ele é mais completo, ele traz mais informações, mais detalhes das camadas e a gente consegue trazer esse mapa de volta para o Tiled caso a gente queira fazer alguma edição depois. Então, como a gente ainda vai modificar esse mapa, eu vou utilizar o formato XML nessa exportação e nós vamos trabalhar com ele assim. Então aqui no nosso código, como que ficou? Nós temos nossa pasta imagem com a pasta tilesets e dentro dela nós temos uma pasta para o mapa, uma pasta para o personagem e uma pasta para o tileset, que é onde eu coloquei aquela imagem da nossa grama. Tá? E aqui está o nosso mapa, .txm. Se a gente clicar nele, no VS Code a gente consegue ver as informações desse arquivo. Então aqui a gente tem várias informações que a gente preencheu, por exemplo, o tipo do mapa, que é ortogonal, que é 50 por 40, o tamanho de cada talent, todas as informações ele traz aqui nesse formato XML. E aqui ele traz o caminho da nossa imagem. E aqui também a gente consegue modificar caso precise, mas quando a gente faz a importação da imagem já no caminho correto, a gente não precisa fazer essa modificação, já fica salvo. Inclusive, se a gente usar várias imagens diferentes para fazer o mapeamento, ele vai trazer todas as imagens e vai correlacionar cada camada com o talent que foi utilizado. Cada informação dessa aqui é um talent que ele mapeou. Aqui é a grama, aqui está sendo a estrada, ó, e está tudo mapeado aqui. Aqui embaixo é a segunda camada, que a gente fez duas camadas, né? Essa daqui fica por cima da de baixo, a camada 2. E aqui também tem as informações de todos os tiles que a gente utilizou. Então, é esse formato que a gente utiliza. O Tiled facilita muito para a gente criar esse mapa de Tiled, que sem ele seria muito chato a gente fazer isso. Então, agora que a gente já está com o nosso arquivo aqui, vamos carregar esse mapa no nosso jogo. Uma observação que eu gostaria de falar, falei muito em XML, mas nosso arquivo está salvo em TMX, que é um arquivo padrão do Tiled, mas que a estrutura do texto, a estrutura do arquivo é XML, por isso que é TMX de XML. Então aqui vamos criar um novo arquivo dentro da pasta scripts, vamos criar um arquivo chamado map.py, que ele vai ser responsável por carregar todos os mapas do nosso jogo. Então aqui nós vamos começar primeiro importando a biblioteca do Pygame. Para a gente trabalhar com arquivo no formato TMX, nós vamos importar uma biblioteca própria para trabalhar com esse formato. Então essa biblioteca, ela se chama PyTMX e dela eu vou importar duas funções. Load Pygame, que é para carregar o mapa, e Tile Layer, layer com L maiúsculo. Então, meu terminal está carregando ainda. Assim que ele terminar de carregar, eu vou instalar essa biblioteca aqui, que acredito que eu não tenha ela instalada ainda. Então, eu vou criar uma classe para esse mapa. Vou chamar de map. Classe sempre primeira letra maiúscula. Então, def init. Só que aqui nós vamos, além do self, nós vamos ter outra informação, que nós vamos receber o nosso arquivo tmx.file. Então, nós vamos receber esse arquivo. Vou colocar uma anotação aqui. Carrego o arquivo tmx usando o pytmx. Colocar o parâmetro que a gente precisa passar, que é o arquivo tmx, né? Aqui é file. Então aqui vamos setar algumas variáveis, igual a load pygame, e aqui recebe o meu arquivo tmx file, que é o arquivo do mapa. E aqui eu vou pegar o tamanho do nosso mapa. Então, naquelas informações que vem, primeiro eu vou pegar a largura.
Então, self.mxdata.widget. E eu vou multiplicar a largura do tiled. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando primeiro aqui a minha largura, que é de 50, e estou multiplicando pela largura de cada tiled, que é 48. Eu vou fechar esse terminal aqui e vou abrir outro. Tá, deixa eu executar aqui, ele vai dar erro da biblioteca, né? Ainda não tem. Então vamos instalar a biblioteca com pip install pytmx. Biblioteca instalada. Ah, tiled é com T maiúsculo. Então agora que eu peguei a largura, eu vou pegar a altura do nosso mapa. self.mxdata.altura vezes a largura de cada tiled. Tiled altura. E aqui eu vou criar uma outra definição agora, que essa definição vai ser responsável por desenhar o mapa na nossa tela. Vou chamar de draw, como é padrão, né, para a gente usar o Pygame, self, e ele vai receber a tela. Então, colocar uma anotação. Aqui renderiza o mapa na tela. E o parâmetro que ela recebe, vou colocar aqui o parâmetro tela, que vai ser a superfície onde o mapa será desenhado. E agora nós vamos fazer um for layer para percorrer todas as camadas que nós temos no nosso arquivo. E o arquivo é o self.tmxdata.visibleLayer. Então ele vai pegar todos os layers que nós temos. E se nessa camada layer for do tipo tile, então aí nós vamos percorrer todas as posições da nossa matriz, né, x e y. E o nosso tile vai ser igual a self.tmxdata.get underline tile underline image by git. E vai receber o próprio git. Aqui está faltando uma vírgula, por isso que está dando esses erros aqui. E se tile, né? Vamos ver se tiver tile, aí nós vamos fazer nossa superfície. Surface.bleach. Aí vamos pegar o nosso tile, e daí colocar ele x vezes self.tmxdata. A primeira largura e y vezes tmxdata.tiled altura. Aqui não é u, é y. Então estou pegando a posição x e y do tiled. Surface. Por que está dando erro? Não é surface, eu viajei aqui. É a tela, né? É a nossa tela que vai desenhando. Não sei de onde que eu tirei surface. Tá, então vamos salvar. Vamos Ctrl S. Vou voltar no meu arquivo game.py. E aqui agora nós vamos chamar essa função e passar o caminho do nosso mapa. Então aqui antes do player, eu vou carregar o nosso mapa, né? Vou colocar um comentário aqui para a gente não se perder. Carregar o mapa inicial. E aí eu vou criar uma variável que vai chamar self.map, que vai ser igual à nossa função map, mas para isso antes eu preciso importar ela, né? Do arquivo map, importe a classe map, nossa função map, eu vou passar o caminho da nossa imagem, então vou vir aqui copiar o caminho relativo dela. E lá embaixo, na nossa função de desenhar, ao invés de desenhar nossa tela em branco, agora eu vou desenhar o nosso mapa. Então aqui eu vou chamar self.mapa, aí eu vou usar a função draw, lá do meu arquivo mapa, da minha classe mapa. E eu vou passar a tela. Então vamos testar, ver se funcionou. Vou salvar esse arquivo, ir no meu arquivo main e dar play.
E pronto, o nosso mapa está desenhado. Ó, observa que a câmera não está acompanhando o personagem, né? Então ele sai do mapa, a câmera não acompanha ele. Então esse vai ser o nosso próximo passo, fazer a câmera se movimentar junto com o personagem.